capítulo 15 de Gênesis, logo no versículo 1, eu vou pedir a Enzo para ler só esse versículo primeiro aí. Pode ser, Enzo? Você lê para a gente? Deixa eu ver onde é que... Ah, achei aqui onde Dal está compartilhando aqui. É o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 15 de Gênesis, Enzo. Quando você puder, você pode ler para a gente, por favor. Eu posso ler? Pode. Se quiser ler, tem mais. Daqui a pouco o Enzo lê outro. Pode ficar à vontade. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Obrigado, Vitor. Então aí a De gente vê nada. que a Bíblia fala, e depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, né? Então, que coisas? Depois daquelas coisas que a gente viu semana passada a respeito de Ló, de Abraão, do que a gente estava falando aqui agora, né? Então, nesse tempo aí, né? Deus fala a Abraão, né? Que para ele não temer, porque eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo o teu grandíssimo galardão, né? Só que Abraão aí pergunta a Deus, né? Fala para Deus assim, mas como, Senhor, né? O Senhor promete a ele que daria a ele através de um filho, uma descendência muito grande, né? Muito numerosa. Foi uma promessa que Deus fez a Abraão, né? E só que Abraão não tinha filhos, né? E a única pessoa, né, que existia na casa de Abraão, além de Abraão e sua esposa, era o servo dele, que a gente vê aí no versículo 2, ó, chamado Eliezer. Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, é Eliezer. Damasceno é da cidade de Damasco. Esse Eliezer, que era servo de Abraão, mordomo de Abraão, era da cidade de Damasco. O mordomo é quem ajuda a pessoa em sua casa, né, nas coisas da casa. Então, como Deus tinha prometido a Abraão dar a ele uma descendência numerosa, muito, muito grande, né? E Abraão perguntou a Deus assim: mas como que eu vou ter essa descendência tão grande se eu não tenho filhos, né? Como é que vai ser minha descendência numerosa se eu nem ao menos tenho filho? O único herdeiro meu vai ser o mordomo Eliezer, né? Que mora comigo, né? Então Abraão ele faz essa pergunta a Abraão, né? E aí o Senhor fala assim para Abraão, né? Não será assim, né? Como Abraão pensou, né? Porque Abraão não tinha filhos, né? E já era de uma certa idade e ele ficou imaginando como é que poderia Deus dar a ele essa descendência numerosa como Deus prometeu a ele, né? Mas Deus volta para ele e fala assim, Abraão, não será assim, né? Como você está pensando. Eliezer, né, que é teu servo, que é o servo de Abraão, não será teu herdeiro, né? Teu herdeiro, o herdeiro de Abraão, será um filho gerado, né, pelo próprio Abraão, né? E um filho de Abraão e de Sara, né? Deus prometeu dar um filho a Abraão, de Abraão com sua esposa, né? Aí Deus chamou Abraão para fora, né, da sua tenda. A gente viu que eles moravam em tendas, né? Aí Deus chama Abraão para fora e diz assim para ele, ó, olha para os céus, conta as estrelas, se é que dá para você contar, né? O tanto de estrelas que há no céu, né? Porque eu te digo que a tua descendência será tão grande, tão numerosa,
quanto as estrelas que tem no céu. Olha só a promessa que Deus faz a Abraão. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu pode contar, que são tantas estrelas no céu, né? E aí Deus fala: pois eu te darei uma descendência tão grande, tão numerosa, quanto as estrelas que tem no céu. E fala mais, né? Vai falar assim para Abraão, né? Além da descendência numerosa que ele ia dar a Abraão, né? Ele fala que essa descendência de Abraão, ela seria peregrina, olha só, peregrina por sobre a terra, ou seja, caminharia sobre a terra, né? Com destino à terra de Canaã, né? E ela também seria afligida ou ela seria escravizada em uma terra, em um país, em um outro país, por 400 anos. Então, tudo isso Deus diz a Abraão nesse dia aí. Ó, ele chama Abraão, ele faz uma promessa a Abraão de dar uma descendência a Abraão através dele e da sua esposa, um filho, né? E diz a Abraão também que a descendência dele, né, seria peregrina, caminharia pela terra, né? E também ela seria escravizada em um país, né, que a gente sabe pela Bíblia que era o Egito, por 400 anos. Então Deus faz essa promessa a Abraão e também conta todas essas coisas para ele que iria acontecer com ele, com a descendência dele, né, de Abraão e Sara. Então Abraão ouve essas coisas, né, que Deus falou para ele, né, nesse dia, e ele crê nisso que Deus falou, né? Crê nessa, nessa promessa de Deus e tem fé nisso que tudo que Deus falou iria acontecer, né? Então, quem se lembra como era o nome da esposa de Abraão? Quem se lembra que a gente viu na história passada, Abraão, na semana retrasada, parece. Quem se lembra? Sarai? Sarai. Quem falou aí? Foi Talita? Sim. Muito bom, Talita. Parabéns. Ó, Talita se recordou aí do nome da esposa de Abraão, Sarai, de Abraão, Sarai, né? Então Abraão tinha a sua esposa Sarai, era casado, né? E Deus tinha dito que o herdeiro dele não seria o servo Eliezer, que ele tinha lá, que morava na casa dele. Mas Deus daria a ele um filho, né, que ele teria com sua esposa Sarai. Só que esse filho que Deus prometeu, né, na cabeça de Abraão, ele estava demorando, né? Sarai não engravidava, né, nada acontecia. Eles já estavam, né, de uma certa idade, já lá para os 80 e poucos anos ou mais, né? E, e Deus tinha prometido e Abraão viu que nada estava acontecendo, que a sua esposa não ficava grávida e esse filho não vinha e Abraão ele deu uma vacilada na sua fé. Abraão, né? Enzo colocou aí Abraão. Abraão deu uma vacilada na fé, ele devia aguardar, né? Se cumprir a promessa de Deus. E aí foi que Sarai, né? A esposa dele falou assim para ele, né? Queixou para ele que o Senhor não dava oportunidade dela engravidar, impedia ela de ter filhos, né? Ah, eu não consigo engravidar e o tempo está passando. Por que você não faz assim, né? Eu tenho uma criada aqui, né? A esposa de Abraão falando, né? Sarai falando, né? Tem a nossa criada aqui, ela chama Agar. Essa criada chamava Agar. Também era serva da mulher de Abraão, Sarai, né? Chamava Agar. Tem nossa criada aqui, então toma ela, né? Por mulher e tenha um filho com ela, né? Porque Deus não está permitindo que eu engravide, que eu tenha um filho, como ele prometeu. E Abraão, não, ele não confiou na promessa de Deus, ele ouviu o conselho de Sarai, tomou a serva de Sarai, Agar, por mulher, e ela acabou engravidando e ela teve um filho
com Abraão, a serva de Sara, né? Agar teve um filho com Abraão, e esse filho eles deram o nome de Ismael, né? Então, ao invés de Abraão esperar no Senhor, né? Porque ele tinha prometido dar um filho a ele, eles não esperaram e acabaram, né? Que tiveram um filho não com Sara, mas com Agar, a serva de Sara, né? Então, o filho chamou, eles colocaram o nome de Ismael, né? Só que o filho que Deus tinha prometido, né, a Abraão, não era com Agar, a criada de Sara, era com Sara. Era para eles ter esperado o tempo de Deus, né? Poderia demorar quanto demorasse, eles deviam confiar na promessa de Deus e não fazer nada enquanto Deus não cumprisse a sua promessa, né? Mas o que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Deus falhou? Deus desistiu de cumprir a promessa porque Sara não conseguia engravidar? Deus tinha prometido e nada acontecia? Ou vocês acham que foi Abraão que não teve paciência de esperar o tempo de Deus? O que vocês acham que aconteceu para Sara Abraão não não teve conseguir paciência. engravidar? Abraão não teve paciência, né? Não teve aquela fé assim de dizer, não, Deus prometeu, eu vou esperar o tempo que for, porque Deus não falha, Deus não mente. Só que ele já estava meio idoso, já bem ficando velho, Sara também, e eles acharam, né, que a gravidez de Sara não ia acontecer, Sarai, né, não ia acontecer. Por isso que eles decidiram então tentar um filho com a criada de Sara, Sarai. E assim eles conseguiram, né, ter um filho, mas não foi de acordo à promessa de Deus. Foi uma decisão deles, né? Então, depois disso, né, Deus aparece a Abraão novamente e fala assim: Abraão, Abraão, a partir de hoje teu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, e também o nome de tua esposa Sarai não será mais Sarai, e sim Sara. Então, a partir desse momento, Deus muda o nome dos dois. Abrão passa a se chamar Abraão e Sarai, sua esposa, passa a se chamar Sara. Agora, como a gente sabe, né, que Deus não mente e tudo que Deus promete ele cumpre, né? Assim como Deus prometeu salvar, por exemplo, todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele vai cumprir, e assim como ele prometeu condenar todo aquele que não crê no Senhor Jesus, ele vai cumprir também. Então, todas as promessas de Deus, elas não falham, e também não falharia com Abraão se ele aguardasse. Só que ele não aguardou, né? E ele se precipitou e fez uma coisa que Deus não disse para ele fazer. Então agora a gente vai ler mais um trechinho para a gente ver como terminou essa história de Abraão, que Deus tinha dito a ele para aguardar, né, no tempo de Deus, que ele daria um herdeiro a ele, e ele não aguardou. Vou pedir para colocar no capítulo 21 de Gênesis, e a gente vai ler do versículo 1 ao 7 para a gente ver como termina essa história. Quem gostaria de ler esse? Driele. Então, faz o favor, Driele, você pode ler para a gente do versículo 1 até o 7 para a gente ver como é que ficou agora o final da história. Pode repetir, irmão, por favor? É capítulo 21 aí, onde está na telinha, do versículo 1 ao 7. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão
um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascerá, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Muito bom, obrigado, Adriele. Então, olha só o que aconteceu. Deus tinha prometido a Abraão que ele teria um filho com a sua esposa, não era com a serva de Sara, Agar, era com Sara. O filho que Deus prometeu a Abraão que daria era com sua esposa Sara, né? E Deus cumpre. Já na sua velhice fala aí que Abraão tinha já 100 anos, quando nasceu Isaque. Por isso que Abraão desconfiou que Deus não cumpriria sua promessa. Ele começou a ver que estava envelhecendo e ele falou: não é possível que eu ainda vou ter filho nessa idade. Mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Quando Deus diz, certamente ele vai cumprir, né? Então aí Deus cumpre a sua promessa. Abraão questionou a Deus lá no começo da nossa história, né? Como é que eu vou ter um filho se eu não tenho um herdeiro? Se o único herdeiro que eu tenho na. Como é que eu vou ter uma descendência grande se eu não tenho um filho, né? O único herdeiro que eu tenho é meu servo Eliezer na minha casa. E questionou a Deus. Deus falou: fique tranquilo, porque eu lhe darei uma grande descendência. E prometeu a ele. E ele devia descansar na palavra de Deus, né? Então, a gente vê aí que tudo que Deus disse a ele, né, não falhou em nada. Deus não falhou em nada. No tempo certo, a gente leu aí, no tempo determinado, como Deus lhe tinha ordenado, né? O filho de Abraão nasceu e ele colocou o nome desse filho Isaque. Então, o primeiro filho que nasceu da serva Agar, ele colocou o nome Ismael, e quando nasceu o filho da promessa de Deus, né, seu filho, o filho de Abraão, com Sara, ele colocou o nome de Isaque. Então Abraão teve dois filhos, né? Um se chamou Ismael e o outro se chamou Isaque. Então essa é mais uma parte, né, da história da vida de Abraão. Semana que vem a gente vai ver mais um pouquinho. E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade. Se não, nós também vamos fazer algumas perguntas para vocês, para saber se vocês entenderam bem a história. Quem tiver pergunta, fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Se alguém não tiver nenhuma pergunta, eu vou começar com uma pergunta. Pode ser?
Estão aprendendo, viu, Elton? É. Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Facinho, facinho. Deixa eu ver aqui. Para ninguém errar. É... Ó, quando o Senhor disse a Abraão que a descendência dele seria muito grande, muito numerosa, tão grande que ele nem conseguiria contar. Quem se lembra com o que Deus comparou? Era tão grande como o que? Seria tão grande como o que? Quem se lembra? Que tinha tantas, tantas, tantas que ele nem conseguiria contar. Quem se lembra? Escolas. Estrelas, como as estrelas do céu. Foi o Ângelo que respondeu. Foi Ângelo, não foi Ângelo? Sim. Sim, olha só aí, ó. Ângelo prestou atenção. A descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Deus prometeu. Bem lembrado aí, Ângelo. Muito bom. E aí a gente depois, nas próximas reuniões, nós vamos ver aí como ficou essa história aí dos descendentes de Abraão, de todos, né? O povo de Deus que se originou nesse homem aí, ó, chamado Abraão, que é a sua descendência que Deus prometeu. E a gente vai conhecer mais desse povo, o que eles fizeram, onde eles foram parar, o que aconteceu com eles. Tudo partindo aí de Abraão, Isaac, seu filho, que é o filho aí que Deus prometeu. Aí depois Jacó e os filhos de Jacó. E aí a gente vai conhecer a história desse povo aí, a descendência de Abraão, nas próximas reuniões, se o Senhor permitir. Fazer uma pergunta. Vamos lá. Qual dos dois filhos de Abraão era o filho que Deus prometeu a ele para ter numerosos outros filhos para a descendência dele? Isaac. Isso, Isaac. Isaac. Ah, maravilha. Olha, Certíssima a resposta. Quem se lembra do nome do outro filho que era o filho da escrava, o filho da... Ismael. Ismael. Muito bom. Tem deixa eu ver aqui, uma mensagem no chat aí, Dal. Você consegue ler? tem uma mensagem aqui. Emily está aqui com a gente também, viu? Emily, a sobrinha aqui de Leones, está aqui junto com a gente. Boa noite, Emily. Que bom, viu? Boa noite, Emily. Boa noite. Se Emily quiser fazer também alguma perguntinha do que ouviu aí, pode fazer, viu, Emily? Pode ficar à Tá vontade. Tá certo. Então, vou perguntar de novo, para a gente gravar na cachola bem. Quem é o filho da promessa de Abraão? Quem é o filho da promessa que Deus prometeu a Abraão que seria numeroso? Ismael ou Isaac? Isaac. 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 Isso mesmo. Então, o filho que Deus prometeu a Abraão, que ia fazer assim, muitas outras pessoas a partir dele, é Isaac. Então, filho da promessa, Isaac. Ismael não, mas é Isaac. E só uma curiosidade. Os irmãos ensinaram a gente, falaram, que Ismael, ele é o pai de uma grande nação também, chamada os árabes.
Quem já sabia disso? Alguém já sabia? Verdade. Vocês já ouviram Alguém? falar? Quem já ouviu falar no, no povo árabe que fica ali na região do Oriente, Arábia Saudita, aquela região? É descendente dessa pessoa aí, ó, Ismael, desse filho de Abraão. Olha que bacana. Bem lembrado aí, ó. Alguém já Então, sabia disso? Hein, Welton? Ninguém sabia ainda não, né? Agora estão sabendo que os árabes, eles vieram do filho de Abraão chamado Ismael. E foi com quem que Abraão teve esse filho, Isaque? Quem é que vai dizer? Sara. Sara. Vamos de novo. Abraão teve um filho também chamado Ismael. Mas foi com quem? Quem é que lembra o nome? Esqueci o nome dela, como é que é? bora pescar. Quer botar aí na tela a Bíblia para Agar. pescar? Ah, Bota a cachola para funcionar. Agar. H. Quem foi que falou aí? Talita. Talita Johanne. Muito bem, Talita. E H era quem, H? O que é que H fazia ali junto com Abraão e com Sara? Quem lembra o que ela era? Serva de Sara. Oi? A serva de Sara. Isso. Aí, tá todo mundo, ó, botando a cachola certíssimo. para funcionar. Tem como você colocar no capítulo 16 aí, Dal, por favor, para a gente ler esse versículo? Quem gostaria de ler esse? Só o 1, só. Capítulo 16, versículo 1. Quem gostaria de ler esse versículo para a gente gravar aí o nome dela? Gênesis 16, 1. Pode ser eu? Pode? É só o 16.1 ou é o 2 também? Só um só. Ah, tá. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Pronto, olha o nome dela. E ela era serva de Sara. Serva de Sara. Ela quem gerou o primeiro filho de Abraão, o Ismael, que é, como Dal falou aí, os descendentes, dos quais os árabes são descendentes dele. O povo árabe é descendente dele, desse Ismael aí, filho que Abraão teve com a serva de Sara, Agar. Nome diferente, Agar. E Abraão também tinha um servo. Nesse tempo eles tinham vários criados em casa, né? Então quando fala assim, a casa de Abraão era a mulher, era era ele, eram os criados, né, os trabalhadores que cuidavam do gado, como a gente viu lá, os servos de Abraão discutindo com os servos de Ló. Então era muitos servos, eles tinham muitos trabalhadores que viviam ali em sua casa, ajudava ele, trabalhava para eles. E ele tinha um que morava com ele, era nascido na casa dele. E quem se lembra do nome desse? Um nome difícil, viu? Esse era servo de Abraão, mordomo de Abraão. Tá no Eu capítulo. lembro que começava com E e a primeira letra era E e a segunda letra era L. As únicas duas que eu lembro.
Quase bateu na trave, Enzo. Passou pertinho. Tem também. Passou pertinho, pertinho. Quase acertou. Elis? O que mais? Tá perto. Eu não sei. Então vamos ler o capítulo 15, versículo 2, para a gente encontrar o nome desse, servo de Abraão. Sara tinha uma serva, chamava Agar, e Abraão tinha esse servo. Vamos ver o nome dele para a gente descobrir. É capítulo 15, dá o versículo. Vou ver aqui. 2. Capítulo 15, versículo 2. Elise. Alguma coisa Ele, assim. Eliezer, certa resposta, Enzo. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Damasceno aí é que ele era natural da cidade de Damasco. Então, Abraão tinha o seu servo aí, ó, Eliezer, e Sara tinha a sua serva, que ajudava Sara lá nos afazeres de casa, que chamava Agar, e foi dela que teve o primeiro filho, né? Que Abraão teve seu primeiro filho, Ismael. Estão espertos hoje, viu? A Adriele está com a mão levantada. Quer falar alguma coisa, Adriele? Quer perguntar? Ou falar? Não, levantou sozinha, não, desculpa. Ah, tá certo. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, mas a gente poderia, a gente tem mais um tempinho ainda, a gente poderia aproveitar esse tempo e recordar alguns versículos da Bíblia que a gente já aprendeu. Que tal? Eu tenho umas aqui anotado na minha Bíblia. Eu também tenho um controle aqui, igual o assim, organizado. Quem gostaria de ler um versículo? Ou um que a gente já aprendeu, ou um que a gente ainda não conhece, para conhecer. Quem se lembra de João 3,16? Eu. Ó, Thalita se lembra. De cabeça, Thalita, sem ler. Se lembra? Consegue? Sim. Então, a Thalita vai citar esse versículo agora pra gente, olha só. João 3,16. Pode ficar à vontade, viu, Thalita? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Opa, que bacana, Thalita. Que Falou tudo bom, viu? certinho, hein? Certinho, certinho. Muito bom. João 3,16. E Enzo conhece o 3,17, né? Enzo conhece o 3,17. Quer falar aí pra nós, Enzo? 3,17 pra gente casar aí, ó. 3,16 e o 3,17. Você se lembra? Posso falar, irmão? Pode. Então aqui, dá o vai pôr aí, ó. João 3,17. Adriele vai ler ele pra gente. Se Thalita falou 3,16, Thalita vai ler o seguinte aí, 3,17. Ó, Elton, eu só vou Oi. botar aqui depois que falarem. Aí a gente vai conferir, viu?
Será que sabe? Vamos ver. Vamos ver aí. Quem é que vai citar João 3,17? Quem foi que falou aí? É fácil também, viu? O Enzo já falou ele aí várias vezes. Agora a gente vai começar a memorizar os versículos, viu? Botar a cachola agora para ficar, ó, funcionando bastante. Vamos botar a máquina agora para funcionar. Posso falar? Pode? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Hum, vamos ver agora, o Será que Elton. tá certo? Tchan, 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 tchan. Tá sim. Certíssimo. Certo! Porque Deus amou, não, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Parabéns, Adriele, certíssimo. Thalita também leu 3,16 aí, ó. Certinho, certinho. Agora, o Elton, eu quero ver aqui um versículo. Posso falar? Pode? Cadê Thalita? Vamos lá, Thalita. Eu sei um. Você Opa, sabe, Thalita? Olha. Eu sei um que é pela graça sois salvos, isso não é de vós, é Deus de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. rapaz, que maravilha, viu, Thalita? Olha aí, ó. Esse aí foi Efésios 2,8 que a gente aprendeu. Ah, Elton, eu quero ouvir de novo, viu? Bem devagarzinho, eu quero ouvir agora de novo, Thalita. Gostei. Fala aí pra gente de novo, Thalita. Pela graça sois salvos, isso não é de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Muito bom, viu? Vamos ver aqui agora, Elton, ó. Vamos lá, maravilha, viu, Thalita? Olha, Thalita, Efésios 2, Thalita 8. falou aí, ó. Agora vamos ver o que é que vai ler, hein? Vamos ver aqui. Vamos pegar alguém para ler, Elton. Você vai chamar Vamos lá. quem para ler? Efésios 2,8. Vamos. Deixa eu pegar minha listinha aqui para me ver. Deixa eu ver aqui. Victor, você quer ler, Victor? Sim. Então vai lá. Victor, vai ler o Efésios 2,8 que Thalita acabou de falar aí para a gente conferir. Pode ficar à vontade, Victor. É 2 e 8? É esse aí que tá amarelinho, ó. Tá. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí, certinho? Muito bom, certinho, Elton. Agora, ô Elton, o que significa aí? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é isso, Elton? Isso quer dizer que isso é a salvação é um presente de Deus para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Não é pelo que a gente faz, nem de bom, nem de ruim. É graça. Graça quer dizer um favor que a gente não merece. Então perguntar assim, o que é graça? O que é a graça de Deus? O pessoal fala, a graça é um favor que a gente não merece, é dado, presente, né? Então não é porque eu conquisto a salvação, eu não conquisto, eu ganho.
Deus dá, presenteia todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo com a salvação. Ô, Elton, Oi. mas eu posso ser salvo dando esmola? Não, não pode nada que você fizer pode lhe salvar, nem boa, nem ruim. Dar esmola é coisa boa, É. mas não salva. Pode ser boa, mas não salva. Porque não é por coisa, não é por obra, por coisa que você faz. É presente. Então, como é que eu faço? Eu vou ser salvo como? Qual é o meio para eu ser salvo, já que eu não posso fazer nada? Tem que crer no Senhor Jesus. Ah, E por não dá meio esmola da também. fé, não é? É, por meio da fé. Aqui, ó. Pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, não é por dar esmola, não é por obedecer o papai e a mamãe, não é por ser estudioso, não é por ser trabalhador, é só por meio da fé. Então a fé é assim: a gente crê no Senhor Jesus e está salvo. Crer no Senhor Jesus está salvo. Só precisa isso. Olha, então é Bom de demais. graça, né? É de graça que a Graça, gente recebe, né? graça, presente. Olha que maravilha, presente. Será que é difícil? Hein, Enzo? Nada. É difícil, Enzo, isso aí? Hein, Não, Ângelo? travou aqui. Não. E Ângelo? É difícil, Ângelo, crer no Senhor Jesus? Não, Hein, Thalita? É difícil crer? Será que fica muito pesado para crer? não, Ludmila. Será que tem que pagar alguma coisa, Ludmila? Ou só basta crer? Só basta crer. Olha. E a Adriele? Será que a gente tem que correr mais de 2 quilômetros assim para conseguir ser salvo? Não, só crer. Ah, Passar numa prova bem difícil, será? Fazer um teste lá difícil e passar, tirar 10, precisa disso? Não. Nada. Só crer, facinho, facinho. Tudo que precisava fazer, o Senhor Jesus já fez. Veio a este mundo, foi crucificado e lá na cruz ele recebeu o castigo que era nosso, que era para nós. Ali ele pagou pelos nossos pecados e aí agora não sobrou foi mais nada para a gente fazer, só crer nisso. poxa, então quer dizer que é bem simples, né? Eu creio no Senhor Jesus e estou salvo. Desse Olha. jeito. Agora, como é que eu tenho certeza de que estou salvo, o Elton? Ó, Éder aí aparecendo aqui na telinha pra gente. Tudo bem, Éder? Boa noite, ó, Éder aí. Éder é legal. É o Elton. Então, como é que a gente assim sabe mesmo que a gente está salvo? Será que a gente Então, tem que bora. sentir um Eu vou. arrepio? Ou será que a gente tem que falar assim alguma coisa diferente em línguas? Tem que ver um anjo? Como é que a gente tem certeza? Não, não, não. É diferente. Para ter certeza que está salvo, a gente. Vamos, quem se lembra, tem um versículo que a gente aprendeu logo no comecinho. Era Atos 16:31. Um versículo facinho, facinho. Quem se lembra dele? Se não se lembrar, a gente vai abrir lá para a gente ver como é que a gente tem certeza que está salvo. Alguém se lembra desse versículo? Atos 16:31, um versículozinho pequeno. Eu não lembro não, irmão. Então a gente é o 30 e o 31. Atos 16, 30 e 31. Deixa eu ver.
Quem gostaria de ler esses dois aí? Eu posso ler? Pode. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. Olha só, então tava um rapaz preso, um Paulo e Silas preso lá, e tinha um carcereiro que cuidava deles na prisão para eles não fugir. Só que aconteceu lá um negócio lá e aí ele queria se matar e Paulo e Silas falou não faz isso. Ele ficou com medo de Paulo e Silas fugir da prisão e o governador culpar ele de ter deixado que Paulo e Silas fugisse. Só que aí nesse momento ele pega e fala assim, versículo 30, e tirando-os para fora disse, esse carcereiro pergunta para Paulo e Silas, ó, que é necessário que eu faça para me salvar? Aí Paulo e Silas respondem para ele assim, ó, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Então, como a gente falou, o que precisa fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Agora, como é que eu tenho certeza que eu estou salvo? A gente viu que Deus prometeu a Abraão que daria um filho a ele. Não foi isso que aconteceu? Deus prometeu, não foi? E Deus mentiu? Não, Deus cumpriu o que prometeu? sim, Cumpriu na hora certa, na hora que ele achou sim. que era a hora certa, ele cumpriu. Deu o filho a Abraão. Embora Abraão ficou meio assim, né, sem paciência e tomou a serva de Sara para ter outro filho, mas não era para fazer isso, era para crer na palavra que Deus tinha dito a ele. Tu serás pai de grande multidão, né? Então, a mesma coisa aí, ó. O que a palavra de Deus está dizendo? A palavra de Deus diz para Abraão lá que ele teria um filho. E agora a palavra de Deus está dizendo o que aí no versículo 31? O que a palavra de Deus está dizendo aí no versículo 31? Quem quer ler? Você, você quer ler, Ângelo? Versículo 31 aí, você consegue ler aí? Eu ainda não sei ler. Ah, tá, bacana, tranquilo. Quem gostaria de ler o versículo 31 Eu aí tô pra gente? aprendendo. Eu sei, bacana, maravilha, hein? Você é inteligente, viu, Ângelo? Rapidinho você já vai estar lendo com a gente aqui. Ana Clara quer ler? Tá aqui a Lusitânia Brito, chegou aqui também, ó. Oi. Quer ler, Ana Clara? Aham. Só o Pronto. 31, viu, Ana Clara, pra gente ver. Qual é? Esse de baixo aí, o amarelinho de baixo, versículo 31, capítulo 16, versículo 31. Pode ler? Pode ler. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua. Isso aí, ó. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então, se lá, na nossa história, a palavra de Deus, vinda a Abraão, disse para ele que ele teria um filho na sua velhice, e Deus cumpriu, aqui a palavra de Deus está dizendo que quem crê no Senhor Jesus será salvo. Então, eu posso ter certeza que Deus vai cumprir isso? O que vocês acham? Sim, Sim, se Deus falou, eu posso ter certeza que eu vou ser salvo, porque eu creio no Senhor Jesus e eu vou ser salvo, porque Deus disse que crê no Senhor Jesus e será salvo. E Dal também, que leia essa palavra de Deus aí, vai dizer para Dal que se ele crê no Senhor Jesus, ele será salvo.
e vai dizer para Ângela a mesma coisa. Pode falar, Enzo? Ludmila falou se ela pode depois ler um versículo, viu? Pode. Vamos ler sim. Então assim a gente tem certeza que a gente é salvo pela palavra de Deus que diz e por saber que Deus não mente no que promete. Então se a palavra de Deus diz assim, ó, crê no Senhor Jesus, será salvo. E disse lá em Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé, não por meio das obras, para que ninguém se glorie. Então, eu tenho certeza que será assim, porque Deus disse na sua palavra e ele não mente, Deus não mente, e Deus cumpre tudo que ele promete, tudo que ele diz. Então, assim, se eu creio, né, no Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza que eu vou ser salvo. E se Enzo crê no Senhor Jesus, ele deve ter certeza que ele será salvo, porque Deus não mente. Então, Elton, para eu ter certeza, então não precisa ter arrepio. Não precisa ver um anjo. Nada, 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 nada. Só ler na palavra e descansar, porque o que Deus fala não muda. Então não precisa dar esmola, não precisa ter arrepio, não precisa falar a língua estranha, nada disso, nada disso. É só crer no Senhor Jesus e será salvo. Simples assim. Então quer dizer que a fé é uma coisa invisível, só quem sabe é cada pessoa, né? Ou a fé a gente pode ver. Não. A gente até leu esse versículo lá em Hebreus, né? A gente não toca, a gente não sente, né? Vamos lá, Hebreus 11, 1. Aí o amarelinho. Ludmila, você vai ler seu versículo daqui a pouquinho. Será que você conseguiria ler esse pra gente agora? Só pra gente ver essa passagem aí, ó, que fala da fé? Posso? Faz favor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aí, olha só. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera e a prova das coisas que a gente não vê. Então a gente não vê, também a gente não sente calafrio, a gente não sente nada. A fé é somente crer. Éder está querendo falar algum versículo, Éder? Você quer ler algum versículo? Não. Não quer ler hoje, não? Ah, tá certo. Sua câmera tá ligada. A gente tá vendo aí você aí, ó, tá vendo? Legal. É Cadê? bonitão, hein? Cadê Renata aí? Como é que tá, Renata? Tudo bem? Não tá na live, não. Tá não, né? Dá um abraço para ele. Sazaki que tá na live. Sazaki eu vi aqui, Sazaki. Sazaki quer falar algum versículo? Vamos ver se Sazaki vai querer, viu? Um versículo só, para a gente ouvir a voz de Sazaki aí. Vamos ver se Sazaki vai falar. Sazaki disse hoje não, Helton. Então hoje tem ainda Ludmila que vai falar um versículo. Sazaki vai ficar para a próxima, né, Sazaki?
Então a gente vai ver o versículo de Ludmila. Quando quiser pode falar, viu, Ludmila? Efésios 2:8, né? E isso, Porque pode falar. pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Maravilha. Então esse aí, ó, é bem ele mesmo, dito o versículo que a gente tá vendo aqui, ó. Salvação não vem das obras, versículo 9 aí, ó, de Efésios. Não vem das obras. O que que são obras, Dal? Obras são aquelas coisas que a gente quer fazer. Sabe? Quando a gente, assim, deixa eu ver. Eu vou fazer uma casa. Aí eu vou comprar cimento, vou comprar areia, e aí eu vou fazer uma casa. E outra coisa, tudo que a gente quiser fazer. Ah, eu quero ir hoje para um parquinho. Então eu vou fazer uma obra, vou sair, vou para o parquinho. E para Deus, para a salvação, não vem das obras assim como a gente já falou, né? O tio Elton aí falou, o irmão Elton falou que não adianta a gente dar esmola, mas é uma boa obra, não é? A gente ajudar quem precisa, os necessitados, não é bom? Isso é uma boa ação, não é? Uma boa ação. Ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas, cuidar também delas. Isso aí são obras, né? Ajudar o velhinho a atravessar a rua. É uma obra também. Dar comida ao um cachorrinho de rua. Aí é uma obra também. Qualquer tipo de ação nossa que a gente ó, e faz, que está sendo visto, as pessoas estão vendo, e a gente também, ó, que a gente está pegando ou está fazendo, isso são obras. Tudo isso aí. São E isso, ações da gente. e isso aí serve para salvar a gente, Geraldo? Well, tá aí pela palavra, e como você falou, eu já aprendi assim, ó, não salva não. Só Aí salva mesmo por crer. o 9 aí tá falando como? Não vem das obras, não é? Isso. É. Nada que a gente fizer vai servir para salvação. Essas coisas servem para, né, a gente deve sempre fazer o bem, as boas obras, as boas coisas, que Deus se agrada disso, mas não consegue se salvar por conta disso. Primeiro a gente tem que crer no Senhor Jesus para ser salvo e ir para o céu, se livrar do castigo eterno, né? E pode fazer essas boas obras tranquilamente, Deus se agrada disso, mas primeiro tem que se salvar. E para se salvar é preciso crer no Senhor Jesus. Então quer dizer que a fé é algo invisível. A gente não vê a fé, mas a gente acredita no que Deus está falando, não é isso? Isso. Então a fé é a prova de coisas que a gente não vê, como falou lá em Hebreus. E coisas também assim ó, que a gente está esperando. Dá um exemplo aqui. Vamos tentar dar um exemplo. Tipo assim, alguém aqui tem um priminho ou tem algum parente que mora lá no Japão. Aí o parente liga para um de vocês, aí diz assim, olha não sei quem, a gente vai para ir para sua casa tal dia. Aí eu vou perguntar, Ludmila, você viu com os seus olhos a pessoa que está lá do outro lado do Japão falando? Assim pelo telefone, sem ser vídeo, só assim falando? Hein, Ludmila? Se eu vi ele assim pessoalmente ou assim. Assim, pelo telefone, sem vídeo, só falando pelo Ah, telefone. tá. Você consegue ver? Não. Mas você consegue ouvir, não é isso? Aham. Pronto, aí essa pessoa disse assim, Ludmila, ela tá lá no Japão,
Ludmila, eu vou para sua casa na semana que vem. Aí é uma pessoa, um parente seu muito querido, que está sempre vindo aqui. Aí você acredita ou não, porque ela falou? Acredito. Então, pronto. Então é assim com a palavra de Deus também. A fé é isso aí, você não precisa ver para acreditar. Você só precisa, ouvir e acreditar. Então Deus está dizendo assim, crê no meu filho e tem a vida eterna. E a pessoa, Deus está assim, em um lugar que a gente não está vendo, mas Ele está falando através da Bíblia. Crê no seu Jesus Cristo e será salvo. A gente não está vendo Deus. Alguém aqui viu Deus? Mas como é que a gente ouve Deus? Pela Bíblia. Aqui, A Não, Bíblia. Oi? a gente não vê Deus. Não, não pode ver Deus, não. Mas a gente pode, saber o que é que Ele está falando com a gente. E Ele fala com a gente, sabe por onde? Pela Bíblia. E aí é por isso, que está aqui escrito aí. Deus está dizendo assim, que nós somos salvos pela graça e por meio da fé. Aí Deus está dizendo assim, crê no meu Filho, o seu Jesus Cristo, e você está salvo. Se Deus falou isso, então, está valendo ou não está? Tá. Isso tá igual aquele parente que está lá no Japão, que a gente confia e diz assim, semana que vem eu vou para aí. A gente vai, pega, arruma a casa direitinho para receber ele, né? Aí ele aparece no dia que ele falou, tá vendo? É assim com a gente também. Quem já creu no Senhor Jesus, já está salvo, e sabe o que é que vai acontecer? Logo, logo a gente vai se encontrar com o Senhor Jesus e vai ver ele, frente a frente, mas vai ver ele aonde? Lá no céu, no melhor lugar que existe. Não é isso, Elton? Justamente. É isso aí. Então, crê somente, né? Fé no Senhor Jesus Cristo, salvação garantida. A Ludmilla fez certinho, ela falou certinho. Uma pessoa está lá do outro lado, ela não está vendo, mas está ouvindo só a voz. E aí ela acreditou na pessoa que disse que vinha igual. A gente sabe, Deus está falando através da Bíblia. Quando a gente quer falar, vou fazer uma pergunta, eu quero saber agora quem vai responder direitinho. Quando a gente quer falar com Deus, o que é que a gente faz? Ora, Quem é mais que vai responder? Ola. Pega a Bíblia. Lê, no caso. Vou repetir aqui. Quando a gente quer falar com Deus, assim, Enzo quer falar com Deus, Adriele, Éder, como é que a gente faz para falar com Deus? Ola. A gente ora. A gente ora. A gente começa a orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por isso, nós te agradecemos por aquilo. Pedimos também, Pai. E aí no final a gente fala assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Isso é quando a gente quer falar com Deus. Agora vamos ver como é que a gente fica sabendo que Deus está falando com a gente. Vamos ver quem sabe agora. Vamos ver se está todo mundo atento, hein? Quando a gente quer falar com Deus, a gente ora. E como é que a gente sabe que Deus está falando com a gente? Quando é que a gente vê? Da Bíblia. Isso está ali, está lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando a gente está lendo a Bíblia, é porque Deus está falando com a gente.
E aí, quando a gente aí, fecha a Bíblia, e aí vai ali, aí se ajoelha e vai orar, aí a gente vai falar com Deus. Deus fala com a gente pela Bíblia, e a gente fala com Deus pela oração. Entenderam mesmo? Ou não entenderam? Sim. Heloísa, eu não falei com a Heloísa hoje. Entendeu, Heloísa? Sim. Que bom, viu? Agora eu vou fazer uma pergunta. Alguém leu a Bíblia essa semana? Algum versículozinho? Eu. Sim. Sim. Ó, que bom. Sim. Sim. É bom a gente ler a Bíblia todos os dias, nem que seja só um versículozinho, porque aí, quando a gente está lendo, a gente está ouvindo que Deus está falando com a gente. Deus está contando a história para a gente através da palavra. Tá vendo? Irmão Elton contou hoje, ele falando, mas quando a gente lê, ali é Deus ali falando com a gente da história de Abraão, da história do seu Jesus, da história de Davi. A gente está lendo, é Deus ali falando para a gente como foi. Então é muito bom ler a Bíblia todos os dias. Nem que seja só um pouquinhozinho assim, tipo que a gente leu hoje. Tá certo? Então todo mundo, é bom sempre fazer isso, que é para aprender o que está na Bíblia, o que Deus está falando com a gente. O Elton, já chegou o nosso horário. São 9h06, hora Agora de vai todo mundo tomar banho, escovar os dentes e dormir. mimimi. Fica Certo. Já acostumei com o Dal falando. Aí, tá vendo? Então já sabe, não pode faltar o banho, nem escovar os dentes. E orar. E orar. Tem que orar também. Ó, Elton. Vamos lá. Vamos agradecer aqui. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado.